Olá, bem-vinda a mais uma entrevista especial do Diário do Comércio. Primeira mulher CEO do capitalismo consciente no Brasil, ela é articuladora de negócios entre o segundo e terceiro setor. Especializada em projetos de impacto socioambiental, ela se mantém calma quando ouve alguém dizer que a onda ESG já passou. Daniela Garcia é uma otimista responsável, que arregaça as mangas para não defender apenas o ESG, mostrando que o capitalismo pode, sim, ser consciente sem deixar de ser capitalismo e ainda ser mais lucrativo com isso. E que o Brasil pode ser um líder dessa caminhada. Daniela Garcia, muito obrigada por ter achado um espaço com a agenda para falar com o Diário do Comércio. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas que vão nos escutar. Bom dia, querida Dani. É um prazer enorme estar aqui com vocês, que nos acompanham, né, e que nos escutam, que dão espaço para que a gente consiga conversar sobre tantas pautas que hoje em dia são polêmicas, como você bem falou, né? E, sim, estou aqui todo ouvidos. Vamos lá. Então, eu vou começar já, como dizem os mais jovens, né, com o pé na porta, porque não tem jeito de não pensar, né, que talvez, não sei se o maior, mas um dos grandes pesadelos de todo mundo, né, que milita pela causa da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental, como um jeito de fazer negócios também, de viver, né, de tentar levar o mundo adiante, a volta de Donald Trump ao poder, à Casa Branca. Né? O quanto que isso tem de potencial, né? A gente já tem mais de né? A gente já tem um mês de governo, né? E o quanto que isso tem de potencial direto, né? Prático, diante das medidas que ele já toma, e o quanto que isso tem de potencial sobre a mentalidade, né, dos líderes e das populações mundo afora. A gente consegue já ter uma dimensão disso, Dani? Como que vocês, né, encaram, né, a maior liderança da maior economia do mundo, né, e a maior liderança do Ocidente, que tem uma clara postura anti-ESG? Bom, acho que essa é a pergunta do momento, né? Vou fazer uma reflexão aqui junto com você para que a gente consiga falar sobre o assunto de uma forma bastante clara. Assim como você e eu acho que todos nós, a gente se surpreendeu com a veemência, com a rapidez com a qual o assunto sustentabilidade, ESG e, obviamente, todos os seus assuntos verticais, incluindo diversidade e inclusão, foram imediatamente freados pelo novo governo americano. Quando a gente vê um governo com essa intensidade, lógico que o mundo que trabalha pelo impacto socioambiental fica muito atordoado. Até porque a gente vinha num crescente falando sobre o assunto desde a pandemia, pós-pandemia, né? Com vozes internacionais, vozes do mercado financeiro ecoando a importância da gente olhar para as métricas ESG, a importância da gente reportar os nossos impactos. E aí, quando eu falo nossos, eu estou falando do mundo empresarial, dos empresários, né? Do mundo da iniciativa privada, como fundamentais, e de repente a gente vê um freio enorme, né? Como se a gente estivesse numa estrada, a gente estivesse numa grande freada, e vai todo mundo com a cabeça para frente, depois retorna, e qual é o impacto que isso gera no nosso corpo, né? Eu acho que primeiro é uma sensação de indignação, de por que a gente veio até aqui e por que a gente está freando tanto essa decisão. Acho que a gente pode olhar de diversos aspectos. Eu acho que um dos aspectos que é um dos mais relevantes para a gente entender é que a pauta ESG ela foi super acelerada, de fato, nos últimos 2 anos, estamos falando de 22, 23, ela tinha uma densidade e uma necessidade de ser entendida, de ser preservada muito grande por todos os empresários. E sim, tivemos uma onda enorme de empresas que falaram que iam fazer absolutamente tudo para fazer com que as suas ações fossem orientadas para impacto socioambiental imediato. E com isso também se transformou numa corrida enorme a mudanças estruturais,
né, a mudança das ações. E, obviamente, isso impactou em valores, isso impactou em projetos dentro das empresas, impactou em transições muito relevantes. E isso tem custo. Quando você muda dentro de uma empresa algum processo, alguma dinâmica de forma muito brusca, isso tem não só um impacto no poder de decisão estratégico, mas tem um impacto financeiro também. E, obviamente, vai ter um impacto cultural, porque a gente sabe que grandes transformações em empresas também pressupõem uma grande transformação cultural, né? O mundo da tecnologia está aí para comprovar isso. Transformação tecnológica é transformação cultural primeiro. Então, a primeira coisa é, não adiantou a gente sair numa corrida para que tudo se tornasse uma pauta ESG imediatamente, porque isso trouxe, obviamente, estragos na própria pauta, né? Não dá para transformar tudo, vai custar caro, vai ter um poder de diminuição, muitas vezes, da receita do negócio, e isso teve um olhar negativo para a própria pauta. Então, o que acontece nos Estados Unidos são investidores olhando uma super corrida ao ESG, e quando a coisa está muito violenta, eles recuam falando, não, mas isso aqui vai impactar na lucratividade, vai impactar no resultado de médio e longo prazo, até mesmo no de curto prazo em algumas áreas, porque não é isso que eu quero. O que a gente precisa entender é que a gente está no momento de redimensionamento. Então, por que a gente defende que a pauta ESG não terminou? Primeiro, porque ela é absolutamente necessária. Depois, porque ela faz parte de uma conduta de negócios que está olhando do estratégico no momento atual para o longo prazo. Afinal de contas, a sustentabilidade faz com que o negócio se perpetue. Então, o ESG está passando por uma remodelação de estratégia de negócios para que encontre a melhor forma, a forma mais saudável, para que ele possa seguir dentro do ambiente de negócio. Então, ações que eram muito radicais se tornaram ações menores, mais organizadas, mas a gente vê que sim, numa sequência e num encaminhar das coisas. O capitalismo consciente acredita, logicamente, de que toda a empresa precisa ser sustentável, e a palavra sustentável é uma palavra de conjunto, né? Uma palavra de sistema. Quando a gente olha a sustentabilidade, não dá para a gente pressupor sustentabilidade financeira sem a gente entender sustentabilidade nas relações com os stakeholders. Não dá para a gente falar em sustentabilidade das relações pessoais se a gente não falar da sustentabilidade com o nosso corpo de colaboradores, a comunicação e a intersecção que existe esse negócio com a comunidade. Ou seja, tudo precisa ser sustentável. A pauta ESG cabe dentro desta pauta de sustentabilidade com específicas métricas, vieses, né, e verticais para que a gente ande nisso. Então, a gente acredita que deve existir um freio nas ações, uma remodelagem das ações, até mesmo, Dani, uma renomenclatura de algumas ações, para que a gente possa falar melhor o mesmo idioma do impacto, mas nós, né, não só eu, mas nós, né, ecossistema, não acreditamos num descarte, não existe uma pauta a ser descartada, ao contrário, ela é uma pauta a ser redimensionada. Então, o modelo governamental dos Estados Unidos freia e faz com que todos nós possamos pensar naquilo que a gente precisa remodelar. Você viu que existe uma lista de estados americanos que continuam se comprometendo com as suas agendas de mudanças climáticas, né, com o Acordo de Paris, a revelia do próprio governo ter desmontado esta participação. Os Estados Unidos é um dos maiores emissores, sem dúvida nenhuma. A gente fala em Acordo de Paris, com um dos maiores emissores fora, a gente tem que redimensionar isso. Mas é relevante dizer que, sim, tem estados americanos que querem e continuam se comprometendo com esta pauta, da mesma forma que com pautas de filantropia, investimento social privado e outras tantas que fazem relação com ESG, mas que seguem com as suas toadas, talvez diminutas, remodeladas, redimensionadas, mas seguem, é fundamental. E do outro lado do planeta, a gente tem a Europa, seguindo com muita força pela pauta ESG e intensificando os seus trabalhos em relatos, em chamamento com todas as empresas. A gente acabou de fazer um webinar aqui no Capitalismo Consciente na manhã de hoje, ouvindo, inclusive, professores
da área de ESG e sustentabilidade, da nova SBE, que é uma escola de negócios e empreendedorismo em Lisboa, muito relevante, e falou do cenário, inclusive europeu, do caminhar contínuo do cenário europeu para as questões de ESG. Então, a gente toma um susto, a gente olha para a pauta com outros olhos, a gente precisa entender de que ela precisa ser redimensionada para quem acelerou muito, ela precisa ser redimensionada para aquelas pessoas que ainda estavam com dúvida, mas ela é contínua. Ela só não vai ser contínua para aqueles que entraram porque é moda. Para esses, Dani, de fato, eles podem interromper as suas ações, mas de alguma forma a gente também acredita que eles vão ter que voltar, porque, de novo, como a gente sempre fala, ESG e olhar as métricas de ESG é também olhar para risco de negócios. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente não fala numa pauta etérea, a gente fala em risco de negócio. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, também a gente fala em risco de negócio. Então, o que a gente está passando agora é um freio de arrumação. Eu ouvi uma expressão, tenho ouvido, né, uma expressão que é o ESG real, né, essa busca por essa aplicação que realmente, porque é isso, a gente está falando de riscos de negócios, de diferentes riscos, né, porque a responsabilidade socioambiental e a governança, o que elas vão fazer? Elas vão melhorar os processos, né, de tudo, né, se a gente pensar numa indústria, desde como que ela obtém a sua matéria-prima, como que seus parceiros, como que ela se relaciona, como ela influencia os seus parceiros até aquele melhor produto, todos os seus processos até aquele melhor produto ou serviço que ela vai oferecer aos seus consumidores, sejam eles outras empresas ou consumidores finais, né? Então, a gente pode entender que é essa... Porque o ESG, ela é uma pauta estratégica, e a gente precisa, talvez, pelo que você está me dizendo, refinar o tático, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de diversidade e inclusão, se esse título é tão, como é que eu posso dizer, polêmico, incômodo, isso, a gente pode transformá-lo em vertentes de segurança psicológica no ambiente de trabalho, por exemplo, que é uma das pautas agora brasileiras que mais repercute. A gente pode falar em inclusão de jovens, a gente pode falar em diversidade geracional. São pautas todas correlatas à diversidade e inclusão, sem que a gente precise falar com diversidade e inclusão. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de leis para diversidade e inclusão, inclusive, né? Então, a gente tem cotas, a gente tem lei do PCD, a gente tem jovens aprendizes, a gente tem uma enormidade de leis que falam sobre como incluir e como acolher diferentes grupos dentro dos nossos negócios, inclusive com a mão governamental subsidiando e regulando tudo isso. Então, não vamos nós falar sobre diversidade e inclusão. Não é bem assim. A gente já está em âmbito regulatório com uma amplitude bastante grande sobre o assunto. E não vamos voltar para trás. Essa pauta brasileira, como já está regulada, já tem governança governamental, não tem como voltar para trás. Então, vamos trabalhar com um olhar mais calmo, fazendo esforços para que a gente consiga falar sobre os assuntos de forma estratégica, como você bem posicionou, de uma forma contínua, né, perene, para que a gente tenha solidez na própria pauta, para que a gente tenha, inclusive, relatórios de resultados bem apurados para mostrar para as nossas pessoas, para os nossos conselheiros, para os nossos investidores, para o mercado de uma forma geral. É assim que a gente lida com assuntos que primeiro pegam a gente de surpresa e depois a gente remodela. Lembra da expressão o novo normal, pós-pandemia? Sim. O novo normal também passou por uma série de mudanças. Hoje a gente vive um mundo híbrido e muito mais bem organizado do que era o novo normal naquela época que a gente saiu da pandemia. Por incrível que pareça, já faz 5 anos e a gente... É incrível, incrível mesmo. E o Brasil,
sempre foi visto como esse lugar de onde poderiam vir soluções, né? Do lado ambiental, bastante óbvio, pela nossa biodiversidade, né? Esse país que, além de grande, como ele está num eixo norte-sul, né? Ele tem uma diversidade de climas e tudo mais, né? Dimensões continentais, né? Né? De biomas, incrível, né? Poucos lugares da Terra têm, são uma diversidade, né? Os Estados Unidos, como ele é no eixo leste-oeste, ele é muito mais parecido, né? Ao longo do percurso do que a gente, além, né? Da própria Amazônia, né? Do nosso cerrado, que garante água para o continente sul-americano quase todo, mas também como um lugar capaz de oferecer soluções sociais também pela nossa diversidade. Esse país gigantesco, formado por gente do mundo inteiro, né, e que se relaciona com esse meio ambiente diverso. E você já me trouxe essa questão de que somos um país que já refletiu bastante, andou bastante, principalmente nessa pauta social, né? A gente tem regulações, né? Então a gente tem mesmo essa capacidade de, não sei se a palavra certa é liderar, no sentido de sigam-me os bons, mas pelo menos ser protagonista, né? Protagonista, realmente nesse caminhar, e com isso, né, ser um país relevante nas discussões, nos encontros. A gente sabe que agora a gente vai ter uma série de conflitos na OCDE, por exemplo, com os Estados Unidos fechando o mercado, com contratos que vão ser revistos, né? A gente sabe que vai ter discussão, né, nessa pauta econômica aí, no mínimo, ao longo desse ano, e isso deve reverberar para os anos seguintes. Então, isso pode dar peso na nossa interlocução com as demais nações? Pode, claro, com certeza. Primeiro, assim, eu acho que para a gente finalizar essa questão de Brasil-Europa, Estados Unidos e Europa, perdão, a gente tem que também estar muito atento no seguinte: o ecossistema brasileiro tem muita regulação, como a gente acaba de citar. As empresas que têm relacionamentos com os Estados Unidos terão, obviamente, que rever determinadas políticas e estratégias até para o trato, né, com esses países. Agora, empresas que não têm relação com os Estados Unidos, mas têm relação com empresas europeias, têm uma outra forma de conduta e vão ter também que rever essas formas de acelerar os seus processos. Então, aqui a gente tem quem tem muita relação com os Estados Unidos, talvez tenha que frear e redimensionar. Quem tem relações com a Europa vai ter que acelerar e redimensionar também. E quem tem com ambas vai ter que realizar internamente quais as pautas dará preferência ou não. Assim como temas materiais. Quando a gente faz uma grande matriz de materialidade, a gente pensa em quais os temas materiais que a gente vai escolher. Não dá para abordar 50 temas ao mesmo tempo. Mas que sejam 5 muito bons, quais são eles? Eu acho que cabe à liderança, quanto mais consciente do seu papel, entender o impacto regional, e quando eu falo regional, eu não falo só da região do país, mas regional Brasil, que ela tem, em detrimento às relações que tem com os Estados Unidos e com a Europa. Então, sim, eu tenho certeza de que muitos CEOs vão agora parar e fazer uma grande reflexão sobre isso. Espero que tenham conselhos de administração em torno deles, que possam colaborar com essa reflexão de gestão, de estratégia de negócios, para que a gente consiga conduzir negócios brasileiros da melhor forma possível com os Estados Unidos e com a Europa. Agora, fazendo uma conexão com regulação e o mundo ambiental, como você bem falou, eu acho que o Brasil também tem se mostrado relevante em algumas pautas e que podem abordar tudo, para muito além, obviamente, da preservação da floresta e de todos os biomas. Queria colocar a luz aqui sobre uma coisa que a gente fala pouco, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi regulamentada em 22, depois de 10 anos tramitando, ela foi regulamentada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pressupõe uma corresponsabilidade, que vai do consumidor até as grandes fabricantes de embalagem.
E o que significa isso? Significa que todos nós, de alguma forma, de algum tamanho, temos uma corresponsabilização no que é o trato com o nosso resíduo. E o trato do resíduo faz toda a diferença em mudanças climáticas, né? Faz toda a diferença no ecossistema que você cria, na saúde, no bem-estar. Tem uma correlação com tudo isso. Mas vem logo na sequência a lei da economia circular. A lei da economia circular de 24 agora de março, ela põe luz a uma conexão direta entre o que é ambiental e o que é social no Brasil. Porque ela inclui o personagem que é o intermediário da economia circular resíduo, que é o catador, que são os grandes protagonistas, né, da logística do nosso recurso e da gestão do nosso lixo no Brasil. A gente tem um percentual baixíssimo ainda de reciclagem geral, apesar de sermos quase que campeões mundiais, se não me engano, na reciclagem especificamente de latas de alumínio, a gente ainda carece de grandes números em outros, como o plástico, e é diferente. Você tem diferentes tipos de plástico, você tem diferentes tipos de material. Mas veja só que interessante, nessa lei da economia circular, o governo inclui o catador como uma figura específica a ser atendida em âmbito social. Então, ela é uma regulação que trabalha ambiental, porque está tratando de gestão de resíduos, ela trata do social, incluindo e dando foco àquele grupo que pode colaborar, que pode intensificar, que pode expandir a nossa ação, e ela dá luz a todos os projetos que precisam olhar desde o seu tempo de produção, desde a sua criação, porque quando a gente fala de economia circular, a gente não pode olhar só para resíduo, a gente tem que falar de produção, a gente tem que falar de um mindset de criação de produtos diferentes, que vai fazer com que sempre a gente tenha, né, o que seria resíduo como matéria-prima do outro. Então, acho que, de novo, o Brasil acaba aparecendo com possibilidades de que as empresas também se autorregulem e colaborem de uma outra forma. Longe de sermos super protagonistas em economia circular, não é o caso, mas o fato da gente já ter o regulatório, de novo, era aquilo que a gente estava falando, né? A gente perde menos, porque a gente já está incluindo na governança negócios que poderiam pensar sobre isso. Então, eu acredito muito no Brasil como protagonista de uma agenda verde. A COP aqui no Brasil tem tudo para colocar holofotes relevantíssimos sobre o assunto, fazermos com que a gente consiga apresentar as grandes soluções, inovações, os nossos stakeholders, né? A gente tem como mostrar dessa vez ao mundo os stakeholders que estão na floresta, né? Quem é que faz negócio com a floresta, quem é que está na floresta, qual o ecossistema de empresas que se conectam com eles, porque isso é o verdadeiro acolhimento, né, e inclusão dos negócios da floresta, mas, para além disso, a gente tem todas as cidades e todos os negócios regulados para poder tratar dos seus resíduos da forma com a qual produzem, da forma com a qual criam os seus produtos, fazendo com que essa economia, o quanto mais circular possível e olhando para o meio ambiente, seja melhor. E a gente tem, você citou o exemplo do alumínio, né? Nós somos os maiores recicladores de alumínio. Tanto que, às vezes, você está num lugar, antes de acabar de vender, já tem alguém querendo sua latinha. É verdade, é verdade. E agora, no Carnaval, então, vai acontecer mais ainda, né? Por exemplo, a cidade de Belo Horizonte faz isso, né? Tem um planejamento desse recolhimento desse lixo durante o Carnaval, né? Desse resíduo, né? Durante o Carnaval, para que ao final da festa, a festa aqui é diurna, né? No final do dia, as ruas estejam limpas e os catadores tenham sua renda e todo o sistema esteja, né, em atividade. Tem um outro projeto no Brasil, que é o Campo Limpo, também, que eu acho que é mais incrível ainda, porque é recolher as embalagens de defensivos agrícolas das propriedades. Então, o agricultor tem responsabilidade, ele tem que fazer, porque tem uma norma a ser seguida, tem penalidade se não fizer. Então, tem esse intermediário que faz esse transporte até um ponto X, onde se junta o material para que aquilo depois vá para uma recicladora
e volte para as próprias indústrias de defensivos, porque como foi usado como produto químico, dependendo de qual for, tem características muito específicas, ela volta para a própria indústria de embalagem para esse tipo de produto. É incrível, porque a gente já faz essas coisas antes da regulação. Exato, exato. Olha que país que pode ser, que é tão legal, e às vezes a gente não sabe, não fala, a gente acha que a gente tem que propagandear mais essas coisas que o Brasil já faz, né? Concordo plenamente. A gente tem regulações e ritos, né, muito importantes aqui, que a gente acaba falando pouco, e eu acho que os próprios brasileiros sabem deles isso. Então, se o nosso próprio povo sabe, com restrição, né, tem o acesso a essas informações, a gente não tem como exponencializar, a gente não tem como expandir isso. Então, acho que tem um papel nosso de reverberar as boas ações e todas as boas políticas que a gente tem, muito importantes. A gente deveria falar disso todo dia, né? Como se a gente pudesse abrir todos os dias com uma boa notícia. Porque é um fato muito relevante. A gente vive, para a gente ir fechando esse bloco mais teórico, porque daqui a pouco eu quero saber sobre as ações, né, do capitalismo consciente Brasil, a gente vive claramente no mundo uma onda conservadora. A gente um pensamento que mira um passado que eu desconfio que nem tenha sido tão bom assim, né, mas tem essa coisa de conservadora no mundo inteiro, no mundo ocidental. A gente já falou do Trump, o Brasil também passa por isso, o mundo inteiro vem passando por isso, e questionamentos de conceitos que a gente achava que já estavam consolidados, ninguém ia mais ficar brigando por isso, inclusive a própria democracia. Né? A democracia anda sendo questionada mundo afora. Tem capitalismo sem democracia, Daniela? Qual que é o risco que a gente está correndo quando, em nome de uma lucratividade imediata, de curto prazo, a gente questiona valores que deveriam ser pérfidos, inclusive a própria democracia? Nossa, que pergunta. Bom, capitalismo é um sistema econômico que nos trouxe até aqui com enormes saltos de progresso. Quando a gente responde essa pergunta, a gente já responde ela num patamar onde a gente vive esse progresso. Então, veja que interessante. A gente não consegue observar completamente o que seria, porque a gente não tem nenhuma ideia do que é aquilo que não aconteceu, né? Sim. Percebe aonde eu quero chegar? Não falta uma referência, né? Foi como na pandemia, o que tinha havido antes era tão longe, e o que estava acontecendo era tão diferente que não servia de parâmetro, né? Exato. A gente não tem um parâmetro, porque o mundo é capitalista há 250 anos, né? 200 e tantos anos. Então, a gente tem a referência de sermos capitalistas e como que a gente conseguiu chegar no capitalismo tão endurecido, né? Tão imediatista, versus o capitalismo que foi criado ou almejado, que era um capitalismo de geração de riqueza para todos, de distribuição de prosperidade, possibilidades de prosperidade. Então, dá para ser diferente? Em termos de sistema econômico, eu duvido. Eu acho que a gente tem que manter o capitalismo, essa é a regra do jogo mundial. O que a gente tem que fazer não é mudar a regra do jogo, ou melhor, não é mudar o jogo, é mudar a regra do jogo, né? A gente tem que fazer de um capitalismo melhor, um capitalismo com outra lente, um capitalismo que volte a performar do jeito que a gente gostaria que ele performasse, que é dando a oportunidade para todos, que é fazendo com que as pessoas possam ser incluídas na economia de alguma forma. A gente tem um problema gigantesco de não inclusão no mundo. E o problema dessa não inclusão é o problema de que a própria economia sofre com essa não inclusão. Quanto mais gente na economia, mais ela gira
mais ela tem resultado positivo. O fato de ser democracia, ele favorece com que esse capitalismo seja ainda melhorado. Você tem vários falando, né, e agindo para que esse Estado funcione de alguma forma, né, de que ele possa se autorregular, ele possa seguir livremente. Na melhor democracia, você tem um Estado que assegura que os cidadãos tenham segurança, que tenham um mínimo, ele assegura que esses direitos possam estar vivos, mas ele deixa a economia fluir. Essa economia é saudável, essa economia inclui. E é isso que a gente tem que olhar, como é que a gente deve preservar. A onda de conservadorismo, ela é importante, ela faz com que a gente tenha um olhar superdimensionado sobre alguns assuntos e a gente tem que cuidar para que isso não ultrapasse, né, não expanda mais do que aquilo que a gente pode suportar. De novo, essa desigualdade de acesso, desigualdade à economia é, para mim, uma preocupação. Acho que no Brasil, especificamente, como a gente fala, as empresas, olharmos cada vez mais e melhor por ecossistema de micro e pequenas empresas é fundamental. Somos um país onde a grande maioria dos CNPJs é de micro e pequenas. Elas são também os maiores contratadores, né, de mão de obra. Então, é da micro e pequena empresa que nascem a maioria dos empregos. E é ao microempresário que a gente deve transparência, que a gente deve leis e regulamentações facilite o melhor que ele possa fazer pela sua empresa, então, o melhor crédito, a melhor forma de reporte, a melhor forma de contratação. Uma boa democracia e um governo que está olhando para isso é fundamental, mas todos estamos inseridos num universo capitalista, que pode ser um capitalismo mais consciente, um capitalismo mais orientado para impacto positivo socioambiental. De novo, não dá para mudar o jogo, dá para mudar a regra do jogo, para que essa regra seja mais humanizada, para que ela olhe para a longevidade. A temática, o tempo todo que a gente vem dizendo aqui, é sobre sustentabilidade, né? E eu costumo dizer que sustentabilidade é coletivo, é uma palavra que pressupõe o coletivo. O coletivo está dentro de sustentabilidade, porque não existe sustentabilidade se você não olhar o sistema todo funcionando direito, né, dando resultados. Não dá para a gente olhar para entender sustentabilidade se a gente não olhar legado de longo prazo, novas gerações. A sustentabilidade, o sinônimo dela é legado, construção de legado para novas gerações. Isso é coletivo. Uhum. Isso é abraçar o todo. Então, sustentabilidade é coletiva. Sustentabilidade de negócio é coletiva e de prosperidade com performance, né? Que é o que a gente diz, capitalismo consciente é prosperidade com performance, é lucro com propósito. Podem andar juntos. Eles corrigem a lente do capitalismo, eles corrigem o jeito da gente fazer capitalismo. A sustentabilidade, ela pressupõe talvez seja uma das coisas mais bonitas, que é a corresponsabilidade, né? É você, né, uma responsabilidade do grande de ajudar o pequeno, né? Estarmos juntos, né? Estarmos juntos, e a democracia permite essa mobilidade social, né? Permite que as pessoas melhorem num país desigual como o nosso, que é uma, né, duas palavras parecidas, chaves no Brasil, mas que precisam ser pensadas, elas não são iguais, né? Que é diversidade e desigualdade, né? Diversidade talvez seja a solução, né? Bem, né? Qualidade para um problema que é a desigualdade. Essa é o problema, né? Não é a diversidade que é o problema. A diversidade talvez seja o celeiro das soluções, né? A democracia pressupõe que todos possam participar. E o que a gente espera é que todos queiram participar. Não é só que possam, mas é que queiram, né? Tem motivos, né, para querer, para desejar tudo isso, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do capitalismo consciente Brasil.
Vamos lá. Inclusive, o capitalismo consciente Brasil, ele chega ao Brasil, ele começa no Brasil, não tanto tempo depois, né, que essa institucionalização acontece nos Estados Unidos, né? Então, assim, o Brasil, de novo, tem já anda par e passo com o que acontece no mundo. Ele chega em 2013, sendo que ele tinha surgido só 3 anos antes nos Estados Unidos. Queria que a gente falasse um pouquinho da estrutura hoje, né, de como que está, né, e como que se organiza hoje esse, né, núcleo, né, que acontece no Brasil. Pois não. Bom, então, como você bem falou, o capitalismo consciente é um conceito de 2010, lá nos Estados Unidos, uma instituição também, que vai congregar as empresas que estavam muito orientadas para fazer uma gestão mais humanizada e olhando para impacto positivo. E isso permanece. Então, o capitalismo, nos seus 4 pilares, é um conceito de gestão, que fala que toda empresa é capitalista consciente quando tem um propósito maior à frente, entende o motivo pelo qual existe, né? Tem um líder consciente, fala sobre esse propósito, é orientada para stakeholder, ou seja, percebe o valor, né, e constrói relações de valor compartilhadas com seus stakeholders, ou grupos de interesse, ou pessoas que estão ao redor, e tem uma cultura, né, dentro dela, do corpo organizacional, fala-se muito sobre o que ela faz por ela e pela sociedade. Mas esse conceito chega aqui no Brasil em 2013, e a gente chega pequeno e vai, nos últimos 10 anos, crescendo e se transformando numa célula bastante importante de capitalismo consciente no mundo. Aqui no Brasil, a gente, nos últimos 10 anos, reuniu um ecossistema de mais de 100 empresas e também um ecossistema de pessoas físicas. Essas pessoas físicas são pessoas engajadas por esse conceito, acreditam no conceito, gostam do conceito, usam o conceito nos seus negócios pessoais, ou são professores, falam do conceito e embasam o empreendedorismo atual, as questões de inovação, sustentabilidade, com base no capitalismo consciente. E o que a gente veio percebendo é de que esse ecossistema vinha crescendo de uma forma bastante larga, né, e constante. Criamos, nos últimos 5 anos, filiais brasileiras que eram pontos de contato onde empresários de todas as regiões podiam se conectar e receber informações pontualmente, participar de eventos regionais, como vocês mesmos cobriram vários desses que a gente estava fazendo. No final do ano passado, a gente fez uma grande pesquisa para entender o que as pessoas no entorno das filiais desejavam e como é que a gente poderia ainda reformular e melhorar ainda mais essa relação que a gente tinha com as filiais e com as pessoas que estavam junto destas filiais. Só para você ter uma ideia, eram quase 200 voluntários trabalhando e falando sobre capitalismo consciente de forma constante. Eu tinha um desejo muito grande de fazer com que todos pudessem participar do mesmo jeito. E aí eu comecei uma mudança aqui internamente, horizontalizamos toda a gestão. Então, eu tenho aqui um grupo de pessoas que trabalham ao meu lado, todos com o mesmo cargo, o mesmo nível de cargo, e que todos tomam decisão aqui na matriz. E aí a gente decidiu fazer a mesma coisa com todas as filiais e todas as pessoas que estavam ao nosso entorno. Então, a gente horizontalizou e deixou com que as filiais e as pessoas físicas se tornassem, na verdade, uma grande rede, uma rede de multiplicadores, porta-vozes do capitalismo consciente, podendo amplificar essa rede, não com a criação de uma filial específica de formato mais hierárquico e pontual, mas sim uma rede que conecta, que contagia, que expande capitalismo consciente pelo Brasil. Então, o que a gente fez foi criar a rede dos agentes. Então, os agentes conscientes são agora a nomenclatura de todas essas pessoas que trabalhavam voluntariamente junto conosco nas filiais e mais aqueles que estão se aproximando e desejam fazer parte dessa rede. Como assim, né, se aproximando? Então, vou dar um exemplo claro, né? Nós sempre quisermos ter uma filial regional no Rio de Janeiro, mas, incrivelmente, nunca conseguimos montar, porque ela tinha um formato específico para ser montado. Tinha que ter uma liderança, um mini conselho,
reuniões regulares e uma série de outros quesitos que não são só brasileiros, são também internacionais na formação de filiais regionais. E a gente nunca conseguiu. Agora que a gente abriu a rede de agentes, não existem mais filiais específicas, eu tenho pessoas do Rio de Janeiro que estão super conectadas com a rede e que, portanto, podem fazer parte desta rede de multiplicadores, agentes conscientes, falando sobre capitalismo consciente no Rio, né, em nosso nome, porque lá a gente conseguiu expandir para 3 ou 4 pessoas que estavam interessadas lá. Da mesma forma que no interior de São Paulo, ainda no centro-oeste, no norte do país, a gente tinha pessoas no Maranhão que queriam estar conectados conosco, agora existe a possibilidade. Então, o agente consciente é o novo personagem, onde a gente horizontaliza todas as possibilidades de serem porta-vozes, atinge, então, o Brasil inteiro. Da mesma forma, todos esses porta-vozes têm capacitação em capitalismo consciente, são signatários e participam no dia a dia dos nossos conteúdos, e a grande reformulação também, junto com os agentes, é a grande plataforma de educação. A gente passa agora de 2024 para 2025 para entregar uma plataforma de educação muito mais robusta, uma série de mini-cursos internos, conteúdos, todas as nossas revistas, a gente lança uma revista por mês, guias de boas práticas, e-books de primeiros passos para uma série de assuntos, tudo isso dentro de uma plataforma onde só acessam os signatários e os agentes e, obviamente, os colaboradores das empresas que já são associadas. Então, com isso, Dani, a gente traz inovação, a gente traz modernidade, a gente traz espaço para conversas e talks que vão muito além da regionalização, mas vão para o Brasil todo, e a gente traz inúmeros porta-vozes que podem representar a filial brasileira do capitalismo consciente em todos os eventos e as participações dentro das empresas associadas também. Muito interessante, porque aumenta a capilaridade. Com certeza. Esse país gigantesco, né? Então, e trazer para o convívio, né, pessoas que estão no interior, principalmente, né? Exato. Essa coisa de ter que ter um conselho e tal, você acabava convergindo para o centro, né? Para as capitais e para as maiores cidades do Brasil, e às vezes deixando gente muito interessante e de economias muito fortes, que às vezes passam meio ao largo da gente que está em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Você tem no interior de Minas, no interior de São Paulo, o centro-oeste inteiro, interior do Paraná, cidades e empresas que a gente toma um verdadeiro susto quando a gente entende o tamanho que eles têm, a potência que eles são, um tanto de inovação que geram nesses lugares, né? O norte do Brasil agora, né, tende por esse caminho com a bioeconomia, né? O Nordeste, nos últimos 20 anos, tem tomado também uma direção e uma aceleração de negócios muito, muito grande. Aproveitar justamente tudo isso que a gente veio falando ao longo da nossa conversa, que é a potência, né? Transformar a potencialidade do Brasil em potência, né? Em ação mesmo, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, você veja só, Triângulo Mineiro, né? A gente não tem grandes representantes, muitos representantes. A gente gostaria de estar mais próximo, e às vezes era difícil chegar até Belo Horizonte, onde a gente tinha a filial, né, sedimentada. Então, agora a gente pode também aumentar a capilaridade dentro dos estados, como você bem fala, porque existem polos econômicos muito interessantes e potentes fora das capitais, mas a gente também atinge a pessoa física, o consultor, o professor, o articulador, que está distante da operação das capitais, mas que é um grande multiplicador de capitalismo consciente no Brasil todo. Então, é para isso mesmo, é para que a gente se torne rede, é para que a gente contagie os outros, é para que a gente tenha porta-vozes no Brasil inteiro, servindo e amplificando o capitalismo consciente nas empresas. Para quem está ouvindo a nossa conversa e falou, eu quero participar disso. Qual que é o primeiro passo? Entra no site www.ccbrasil.cc. Na home do site, você já tem lá, quero ser um signatário. Então, você se tornando um signatário, logo na sequência, você tem datas para
fazer a capacitação em capitalismo consciente. É signatário, tem a capacitação em capitalismo consciente, está elegível a ser um agente consciente. E quem quiser saber mais detalhes sobre o agente, também no site a gente tem uma página específica para agentes. E ali tem um FAQ, né, uma série de perguntas e respostas já programadas para que você tire todas as suas dúvidas. E, obviamente, sempre o meu convite para as empresas que queiram se associar, também, home do site, associe-se, tem as quatro categorias diferenciadas para empresas que você pode escolher estar conosco. No caso das empresas, a capacitação de capitalismo consciente é para toda a liderança, a gente deixa lá aberto o número de vagas para cada um. Não tem pequena demais, grande demais, setor certo, é todo mundo. Queremos todas as empresas que se entendem ter o propósito, que entendem que precisam trabalhar mais a sua liderança, para que essa liderança esteja cada dia mais bem preparada para a geração de impacto socioambiental positivo no Brasil. É isso que a gente precisa, de empresários, empreendedores, que saibam que cada uma das suas ações vai gerar um impacto positivo. É para eles que a gente trabalha todos os dias. Perfeito. Bom, vou te deixar trabalhar. Eu poderia ficar aqui conversando muito mais, porque é sempre um prazer falar com você e falar desse assunto que realmente a gente precisa falar, pelo menos um pouquinho todo dia. Ainda tem um papel evangelizador, né, desse conceito, entender que a gente pode ser capitalista, a gente pode lucrar, o lucro não é feio, mas a gente pode, né, mas que isso pode ser para todo mundo, e quanto mais gente participar, mais gente lucra, né? Com certeza, uma empresa precisa lucrar. Se ela não lucra, ela morre. Então, não estamos falando sobre lucrar, né, deixar de lucrar, ao contrário. É o que você faz com esse lucro e o quanto você expande o impacto que você está gerando. Lembrando que, de novo, né, na nossa pauta ESG, a importância dela é olhe para as suas ações na forma de construção de menor impacto, porque o que está acontecendo hoje, mudanças climáticas e tudo mais, pode significar risco de negócio. Então, muita atenção ao seu negócio, absoluta atenção a ele, porque isso é cuidar das pessoas e cuidar do planeta para que você tenha, de alguma forma, rentabilidade maior, performance melhor, um propósito na veia, com certeza. Perfeito, Dani. Muito obrigada mais uma vez por todas as conversas. A gente já fica aí combinada para uma próxima, sempre que quando vocês quiserem. Então, estamos combinadas. Muito obrigada mais uma vez, e para todo mundo que ficou com a gente até agora também. Muito obrigada e até a próxima. Abraço. Outro.